Fiquei 2 dias no hospital, aí saí da UTI, tal, que a luz se liberou, passei mal, dei uma passada mal, assim, massa, de madrugada. Massa foi boa, massa, oh meu Deus. Mas foi legal, assim, foi massa, porque eu nunca tive esse meu batimento cardíaco a 198, com veia feita, com 198. Semicocheia fusa, semifusa, assim. E eu olhei para aquela parada assim, e falei, caraca, 145. Não, é engraçado porque ele assim, não é nem decimal, não. Eu nem sei o que é, foi assim, de 90, 125, 165, 198. E eu, as enfermeiras vieram e tal, fizeram todo o procedimento, saí da UTI no outro dia. Saí do hospital, em 3 dias saí do hospital, falei, opa, tô massa. Tranquilo, tô beleza. Massa demais. Aí, querida, começou toda a minha história, onde nós vamos começar agora, que eu quero falar com você. E eu sei que Deus vai falar contigo, assim, profundamente. Eu estava com a Débora, eu levei ela para almoçar um dia, e eu lembro que eu parei ela, nós fomos almoçar, foi um dia assim, tranquilo. Fui para a faculdade, falei, meu bem, vou pegar você. Foi um dia que eu senti de pegar ela lá na faculdade para almoçar com ela. Nós não nos vemos todos os dias, pelo fato dela ser integral na faculdade dela, e eu tenho meus compromissos, então nós nos vemos mais no final de semana. Mas esse dia eu estava com muita saudade dela, eu falei assim, meu bem, vamos almoçar junto? Vamos. Aí almoçamos, tal, fui deixar ela lá. Quando eu parei o carro na porta da faculdade dela, eu recebi uma ligação. Eu tinha feito um trabalho para uma grande empresa de supermercados lá em Goiânia, uns jingles lá, e eu estava contando com a grana para pagar minha faculdade, pagar meu carro, e aí furaram comigo. E se tem uma coisa que me angustia, eu não tenho nunca... Meu pai me ensinou que dívida é dívida, e dívida foi feita para ser paga. Então eu fui criado de uma forma que não tem ninguém lá na minha porta batendo. Tá, tanto, eu fui criado de uma forma assim, bem... assumir os seus compromissos, você tem os seus compromissos, você vai assumir, você vai pagar. E para mim, o que me angustia é assim, quando eu sei que... Nós músicos, e os músicos sabem muito bem, que às vezes tem, às vezes não tem. Então você tem que ficar contando com esse tipo de coisa. E eu recebi essa ligação, e eu lembro que eu falei para ele, era uma grana alta. E eu lembro que eu falei para ele, falei assim, cara, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tá massa e tal, valeu. Desliguei o celular. Quando eu desliguei o celular, eu só senti o volante na minha testa, assim. E eu acordei todo duro. E eu tentava abrir os meus olhos no Hospital das Clínicas. Não sei como é que a Débora me jogou pro banco, assim. Depois ela veio contar a história. Ela me jogou, literalmente, pro banco do passageiro. Ela não conseguia sair do carro. E ela, do lado do Hospital das Clínicas, ligou pro SAMU. O que eu faço? E desesperada, e ela falando pra mim, se chorando, tadinha. E tal, e ligava e não sabia o que fazer, até que a minha... Você tá onde? Do lado do Hospital das Clínicas. Então leva ele aí, pô. Aí ele me levou lá, acordei isso. Acordei assim, com esse médico e tal. Eu falei, o que tá acontecendo? Beleza, foi um desmaio, tá massa. Aí ela ligou pra cardiologista, a Débora faz enfermagem, ligou pra cardiologista, ela passou um Pasalix, eu tomei, fiquei tomando. Ministrei num outro final de semana, ministrei e fui para um aniversário de criança, cara, cheio de bolo, de doce, de refrigerante, suco, de tudo. E ministrei lá, então uma criancinha, família muito querida. E aí fui lá ministrar, cantar uma música lá, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. E ela fica assim, ó. Eu nunca vi uma criança daquele jeito. Ela fica assim, me olhando, e ministrei. Quando eu sentei para comer, que eu levantei, que eu fui cumprimentar o Odilon, eu acordei assim, só com uma voz assim, do Dr. Pedro, assim, Demar, longe. E todo mundo assim na minha volta, e a Débora chorando de novo. Eita. Eu falei... Começou o procedimento de exames, aí fiz tudo que você puder imaginar. Cara, na esteira, o médico, ele grilou comigo. Não, vai embora. E a pressão lá em cima, 18, e eu e o bicho subindo, e tal, e correndo. Não volta aqui mais não. Até isso. Aí fiz todos os exames, nada, não deu nada. Falei, poxa vida, nada. E eu senti uma dor tremenda e terrível no meu peito. O Marcelo, né, Marcelo? Cadê o Marcelo? O Marcelo sabe, o Marcelo estuda na mesma faculdade que eu, ele sabe o que eu passava. Na verdade, ele estava comigo o tempo todo. E eu senti uma dor que eu apertava assim, ó. Eu não sentia ela, eu sentia ela por dentro, era de dentro para fora. E eu chorava muito e tal. Fiz todos os exames, gastei uma grana. Ainda bem que eu tenho o plano de saúde, fiz tudo. Levei na cardiologista e falei, Demar, você tem crise do pânico. Virei para ela e falei assim,
Fala sério. E eu ministrava, quebrava tudo e tal lá na minha igreja. Lá na minha igreja é mais doido, eu subi em cima do púlpito da igreja. Aqui também dá. E eu falei, caraca, crise do pânico. E ela, você está sentindo essas dores assim e tal. E mandou procurar uma psicóloga e tal. E acabei conversando com uma amiga minha, mas não resolvi e comecei a tomar ansiolítico. E aí comprei Rivotril 2mg e o Pondera. Para quem conhece Rivotril aí, tomava 2mg todos os dias. Sublingual, né, irmã? Tomava ele todos os dias. E é bom que ele é baratinho, bom nada. Ô, desgraçado esse remédio, meu Deus. E eu tomava Rivotril todos os dias, tomava um Pondera 3 vezes ao dia. Tomava Pondera, tava tomando. Olha que massa, Deus trouxe aqui para você ver um testemunho do jeitinho. Que maravilha. E eu comecei a tomar esse remédio, meu irmão. E aí eu comecei a entrar num processo depressivo, porque o ansiolítico, ele... E eu sou muito alegre, eu sou muito vivo, eu sou muito explosivo. Às vezes muito ansioso. Era muito ansioso, muito imediatista. E não tinha paciência nem para falar direito. Muitas vezes ninguém entendia o que eu falava, porque eu não tinha pressa para falar. Fusa. Sempre coxinha pontuado. E aí eu comecei a ver que eu estava entrando num processo depressivo violentíssimo. Aí o Ademar que pegava a namorada para ir no cinema, e lá no Vaca Brava, não podia mais, velho. Ninguém confiava mais em mim. Marcelo vai ouvir uma coisa aqui que ele não ouviu ainda. Eu sabia que o povo estava me discriminando, e muito. Até na própria igreja. Demar agora não vai dar conta mais. Vamos fazer um parênteses aí. Nenhuma vez eu virei para Deus e perguntei o porquê. Nenhuma vez. Nenhuma. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus lá no céu, ele vai saber disso. E depois, se você quiser conversar com ele sobre isso, ele vai te falar isso. Nenhuma vez eu reclamei com Deus. E aí eu estava entrando num processo assim, terrível. Porque eu já estava perdendo a famosa alegria. Não tinha piada mais. Não tinha, eu fingia que estava alegre. Para ver se dava uma animada assim, sabe? E aí, eu falei assim, Deus, uma vez lá no meu quarto, e uma coisa que eu gosto de viver bastante é Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, se eu quiser orar, eu vou para dentro do meu quarto. Nunca fui, eu sou de barulhento assim. Se você for conversar comigo, você vai saber que eu sou mais assim. E tal, um processo chato pra caramba. Muito ruim, sentir as dores, imparar essas dores no peito, ninguém tirava esse trem infernal do meu peito. Até que um mês atrás, eu abri a porta do meu guarda-roupa. Quando eu abri a porta do meu guarda-roupa, estava cheio de remédio. E, só voltando um pouquinho atrás, eu não parava de ministrar. Mesmo sentindo dor, mesmo... Sabe, não tinha tanto aquele ânimo, assim, sabe? A vida para mim não estava tão legal assim. Pô, eu sou plantado junto a ribeiros de águas.